Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! O mandato do vice-presidente da República acaba de completar 100 dias. Mas para o vice-líder do governo no Congresso, deputado Pastor Marco Feliciano, do partido Podemos, de São Paulo, o general Hamilton Mourão deve sofrer um processo de impedimento, um impeachment. Ele explica as razões aqui no Palavra Aberta. Eu sou Daniela André e este é um programa da Rádio e da TV Câmara. Bem-vindo, deputado. Muito obrigado, Daniela. Deputado, por que o senhor formalizou um processo aí pedindo o impeachment do general Hamilton Mourão? Bom, primeiro, para mim, aqui ele não é general, aqui ele é um civil, né? E acredito que até o nome general tenha feito com que ele olhe para o nosso presidente e enxergue o nosso presidente como subalterno dele, porque na hierarquia militar ele é general e o presidente é capitão. Então eu gostaria que ele entendesse a função civil dele. Ele fere a Constituição e os seus serviços constitucionais nesse momento. Ele desdiz tudo que o presidente diz há 100 dias. Toda a pauta que o presidente Bolsonaro defendeu durante a campanha, o general Hamilton Mourão, em época de campanha, agia de uma forma. Após a eleição, age de outra forma. Na campanha, ele era aquele ser truculento, briguento, durão. Após campanha, ele se torna uma pessoa extremamente cordial, politicamente correta, e a cada fala do presidente, ele trabalha contra. O presidente diz que é contra o aborto, Hamilton Mourão diz que não, eu sou a favor do aborto. O presidente diz, por exemplo, que ele quer que a embaixada de Israel vá para onde Israel decida, porque Israel é uma nação soberana. General Mourão diz que não, a embaixada tem que ficar onde está, porque isso pode criar uma instabilidade para o país. O presidente tem um pensamento sobre a China, Mourão vai e diz outra. O filme de 64, Hamilton Mourão postou em suas redes e deu entrevista dizendo que isso saiu direto do gabinete do presidente. Todos os dias, a todos os momentos, ele desdiz o que o presidente diz. Fazendo isso, ele age de maneira desleal. Sendo desleal ao presidente, ele não está apto para ocupar o cargo que está. Por isso, eu protocolei o pedido de impeachment do vice-presidente Hamilton Mourão. Como que se dá esse processo, deputado? A partir o senhor apresentou o pedido. Qual o desenrolar desse pedido? Isso, o processo de impeachment, ele pode ser apresentado não apenas por um deputado, mas por alguém da sociedade, grupos civis, etc. O processo ele tem que ter fundamento, tem que estar embasado na Constituição e os argumentos. Uma vez protocolado o pedido de impeachment, ele vai para a mão do presidente da Câmara dos Deputados, que é Rodrigo Maia. Rodrigo Maia, nosso presidente, ele tem 3 coisas que ele pode fazer com esse pedido de impeachment. Ele pode engavetar o pedido, ele pode rejeitar o pedido ou ele pode colocar o pedido em andamento para ser votado na Câmara dos Deputados. O senhor já chegou a conversar com o presidente Rodrigo Maia, presidente da Câmara? Existe alguma pista aí de qual vai ser essa decisão dele? Bom, eu protocolei semana passada e antes de protocolar eu comuniquei. Ele não estava na casa, liguei para o telefone dele e disse: presidente, estou protocolando aqui um pedido de impeachment contra o vice-presidente Hamilton Mourão e quando o senhor tiver uma oportunidade eu quero conversar com o senhor pessoalmente. Isso ainda não aconteceu porque o presidente da Câmara teve que sair, estava para a Europa, né? E acredito que por essa semana eu devo me sentar com ele. Deputado, o senhor é vice-líder do governo no Congresso. O governo está, nesse momento, negociando a votação da reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça. Deve, daqui a alguns dias, também essa negociação continuar numa comissão especial. E alguns críticos do governo criticam a articulação do governo para essas votações. O senhor acha que esse pedido pode tumultuar e complicar um pouco mais essa articulação? Não, porque uma coisa não tem a ver com outra, né? O presidente do Brasil é Jair Bolsonaro. Hamilton Mourão é apenas o vice-presidente. E o vice-presidente tem que se manter naquilo para qual ele foi chamado. A função de vice-presidente pela Constituição Federal ela é muito limitada. Ele pode substituir o presidente em caso de doença ou viagem. Ele pode, inclusive, eu notei que ele pode suceder o presidente em caso de vacância ou ele está ali para obedecer uma ordem do presidente. Me represente em tal lugar. Só isso. Ele não tem aqui dentro do parlamento um grupo de parlamentares, né, ou coisa assim, para influir nessa questão da Previdência. Aliás, até mesmo sobre isso, ele já deu uma pitada na imprensa. Ele disse que, no pensamento dele, Hamilton Mourão dizendo:
a reforma deve ser votada em agosto, que é o mês do meu aniversário, mandando assim uma mensagem subliminar para a população brasileira que vai ser um presente dele para o povo. Ou seja, a cada momento eu sinto a conspiração de alguém que quer tomar a cadeira do presidente. E como vice-líder do governo, uma das minhas funções é essa, proteger o governo, blindar o governo. Agora, deputado, a fundamentação jurídica, o que o senhor aponta, o senhor identifica como o crime de responsabilidade cometido pelo vice-presidente? Veja só, a própria lei 1079 de 50, que é a lei que regulariza a questão do impeachment, ela diz que é crime de responsabilidade de probidade na administração proceder de maneira incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo. Não existe nada mais indecoroso do que um vice-presidente conspirar contra o presidente. Não existe nada mais indecoroso do que um vice-presidente agir de maneira desleal com aquele que o trouxe para cá. A população brasileira, embora tenha elegido presidente e vice-presidente, votou apenas no presidente. A população conhece Jair Bolsonaro. Hamilton Mourão vem a reboque. Então ele deveria ser, no mínimo, grato. O que eu vejo na imagem dele, por isso peguei o embasamento dentro da Constituição Federal, é que a maneira como ele age, a maneira como ele procede, ele não coloca apenas em risco a instituição vice-presidência. Ele representa o Exército Brasileiro. E todo mundo que conhece militar sabe que o militar, ele tem dentro da sua própria alma o patriotismo e o respeito pelas hierarquias, né? Então ele deve entender que nesse momento o chefe maior do nosso país é o presidente da República, Jair Bolsonaro, a quem ele deve respeito, a quem ele deve prestar continência. Mas como eu disse no início da nossa conversa, parece que por ele ser general e o nosso presidente ser um capitão, ele começou a sentir algumas coisas estranhas. Essa semana, o que me levou eu já havia ameaçado o vice-presidente há uns 15, 20 dias pela mídia social, dizendo que caberia impeachment o que ele estava fazendo. Nessa última semana, culminou com ele indo aos Estados Unidos. Ele foi para uma palestra em Harvard e lá ele recebeu um convite para dar uma palestra no instituto chamado Wilson Center. E nesse Wilson Center, eu tive acesso à carta, a carta inclusive foi impressa e mostrada em toda a mídia. A carta diz claramente que o Brasil está desgovernado e que só há uma pessoa que pode representar o Brasil, que é o vice-presidente Hamilton Mourão, que é uma pessoa equilibrada. Quando ele lê esse convite e ele vai a esse lugar, ele está dizendo o quê? Eu sou de fato tudo que vocês estão me dizendo. Se eu sou vice-presidente da República, que estou em 100 dias de mandato com meu presidente, sabendo que meu presidente luta contra o establishment, todo mundo contra ele, todas as grandes mídias atirando contra ele, eu tenho que blindar o meu presidente. E não criar essa historinha de carochinha ou ser um fantoche da grande imprensa, da grande mídia. Mas ele tomou gosto pelas luzes da ribalta. E por isso eu protocolei o pedido de impeachment, com base no artigo 51 e 52 da Constituição, que diz que o vice-presidente também pode ser impeachmentado, também pode ser afastado do cargo. Aliás, Daniela, não existe ninguém acima da lei no nosso país. Porque eu fui questionado, inclusive, por jornalistas, porque nunca houve um pedido de impeachment de um vice-presidente na história do Brasil. Porque está tendo pela primeira vez? Porque pela primeira vez, no início de um mandato, em 100 dias de governo, o vice-presidente ataca o presidente 100 dias de governo. Nós tivemos na última legislatura, a presidente Dilma era a presidente do país, Michel Temer era o vice, e ele conseguiu fazer toda a articulação e Dilma acabou sendo deposta. Mas em determinado momento houve a ruptura entre os dois. Exato, isso levou 6 anos, né? Levou 2 mandatos para isso. Hamilton Mourão, em 100 dias, ele desdiz tudo que o nosso presidente diz. Ele se coloca como a figura salvadora da pátria. Ele tem uma agenda, se não me falha a memória, igual ou maior do que a do presidente, recebendo pessoas dentro do seu gabinete. Eu nunca vi isso acontecer. Na nossa instituição. E o presidente da República, o ex-deputado Jair Bolsonaro, hoje presidente da República, ele já foi informado formalmente do seu pedido? Ele já se posicionou sobre o tema? O nosso presidente, ele acompanha a imprensa, né? Eu fiz um ato como um deputado, né? E o presidente, ele tem muito respeito por nós deputados, porque ele foi deputado por quase 3 décadas. Então, ele sabe que o direito do parlamentar é inviolável. Eu tenho direito de fala, direito de pensamento, direito de consciência, e eu, no exercício do meu mandato, eu posso tomar atitudes como essa, porque uma atitude como essa, ela protege o governo. O governo, ele é encarnado na figura do presidente.
Se você desmerece o presidente, se você mina a autoridade presidencial, como Hamilton Mourão vem fazendo, você o enfraquece. Ao enfraquecê-lo, ninguém o respeita e o país não caminha. O que o presidente Bolsonaro precisa nesse momento é de um país unido, é de pessoas que o ajudem e que não atrapalhem. Esse pedido de impeachment, eu disse à imprensa, não foi um tiro no coração de Hamilton Mourão, foi um tiro para cima, foi um tiro de alerta. Eu queria que ele me escutasse, queria que ele visse que o que ele está fazendo, eu estou vendo. E essa semana, inclusive, culminou que não apenas eu vendo. Todos os argumentos que eu usei, o meu pedido de impeachment tem 13 páginas. Está muito bem fundamentado, com provas. Tudo que eu postei, agora a mídia toda essa semana começou a postar. Parece que o filho do presidente, Carlos Bolsonaro, também postou a mesma carta que eu usei como argumento no meu pedido de impeachment. Houve também a questão de uma jornalista que postou alguma coisa sobre o presidente ser vinagre e o vice-presidente ser vinho. E o vice-presidente Hamilton Mourão curtiu isso. Nós sabemos que hoje a mídia social é uma maneira de você conversar com o povo. Quando o vice-presidente curte uma jornalista que é contra o presidente, onde a jornalista diz que ele, o vice, é melhor do que o presidente, o que é que ele está fazendo? Ele está conspirando. E isso não pode acontecer. Deputado, obrigada pela participação, pelos esclarecimentos. Eu que agradeço, Daniela. Eu conversei com o vice-líder do governo no Congresso e presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara, deputado pastor Marco Feliciano, do Partido Podemos de São Paulo. Assista a esta e outras entrevistas em nosso site, câmara.leg.br/palavra aberta. Eu sou Daniela André e agradeço sua audiência pela rádio e pela TV Câmara. Até a próxima.